Oi gente, eu sou Isabelle Greco e estamos aqui com mais um vídeo no canal para ajudar você a interagir melhor com o mundo. Bom, o tema de hoje é aprendendo a falar em público. Esse assunto é um assunto muito pedido, digamos assim, que muita gente tem dúvida, seja para apresentar um trabalho de escola, seja para apresentar um TCC, ou seja para fazer qualquer apresentação que seja. Muita gente tem dúvida de como fazer essa apresentação melhor. E eu separei hoje 5 dicas para ajudar você nesse quesito. A primeira delas é conhecer e convencer. Conhecer bem o assunto que você vai falar e botar convicção nas palavras que você falar. Por quê? Quando você conhece bem o assunto, você se sente mais solto. Porque por você conhecer o assunto e saber tirar qualquer dúvida, você não vai ficar com medo de falar alguma coisa, porque você tem certeza daquilo que está falando. E quando você fala com convicção, a pessoa acredita no que você está falando e tem mais interesse também, porque tá vendo, aquela pessoa ali que tá falando sabe o que tá falando e tá demonstrando isso, botando convicção nas palavras. A segunda dica é controle o nervosismo e haja naturalmente. É normal a gente se sentir nervoso antes de qualquer apresentação, principalmente quando a apresentação é muito importante pra gente, seja na carreira, ou seja porque tem uma pessoa muito importante vendo. Quando a gente vai apresentar alguma coisa, é normal a gente ficar nervoso, ficar um pouco inseguro. O que temos que fazer é controlar esse sentimento. Você vai seguir a dica número 1 e você vai conhecer o assunto que você tá falando. Então você não precisa ficar tão nervoso assim. Você conhece o assunto, leu e releu a sua apresentação, sabe o que você vai falar, então não precisa ficar nervoso. Respira fundo, conta até 10, tira uns 5 minutos ali antes da sua apresentação e concentre-se. Sei lá, escuta uma música que te acalma, faça alguma oração. Tira um tempinho antes e concentra. Quando você fazer esse tempinho de tirar pra você concentrar e tudo mais, você vai controlar o seu nervosismo. E quando você subir lá pra fazer essa apresentação, por você já tá mais tranquilo, já ter controlado o nervosismo, ter a convicção nas palavras, saber do que tá falando, só basta você agir naturalmente. Finge ali, sei lá, você tá fazendo uma apresentação pra 100 pessoas, finge que não tem esse tanto de gente na sua frente. Finge que ele só tem pessoas que você conhece, pessoas que você já está acostumado, e age como se todas aquelas pessoas ali fossem pessoas que você convive normalmente, que você pode ser quem você é. A dica número 3 é voz e postura. Vou começar pela postura. A postura, gente, o ideal é mantermos assim os ombros mais abertos, não ficar com o braço cruzado, não ficar muito assim, ficar ereto. Ter uma postura mais convidativa, porque quando você cruza os braços ou fica uma pessoa mais franzinha ou fica mais fechado, você não passa tanta confiança com o que você tá falando e você não desperta o interesse do outro em olhar pra você. E o olhar pra você durante uma apresentação é importante, porque é olhando que a gente vai prestar mais atenção no que tá falando e não vai ficar muito disperso com o que tá acontecendo ao nosso redor. Então, a gente tem que prender a atenção da pessoa que está assistindo a apresentação na gente. E manter uma postura mais convidativa para isso é o ideal. E com você ter uma postura mais convidativa, mais aberta, a sua voz vai ampliar mais. E por que é importante a voz ampliar? Porque senão ninguém escuta, né? Se você falar muito baixo, as pessoas não vão escutar. Ou se falar muito baixo, vai fazer as pessoas ficarem com sono. Porque, né, você tá falando baixo, não tá dando pra ouvir, não tô entendendo nada. Então, temos que ter uma voz mais alta, uma voz mais ampla. Não é falar gritando, é ter uma voz mais ampla que consiga alcançar todos os cantos ali de onde tá sendo a apresentação. Por mais que tenha um microfone. É importante ter uma voz assim mais pra fora, que demonstre também a confiança, né? Porque se você fala muito fechado, você fala muito baixinho, talvez a pessoa ache ali, nossa, ela não tá meio na dúvida ali se ela tá fazendo a coisa certa, sabe? Então o ideal é manter a postura mais convidativa, falar com uma voz mais alta e de forma que dê para todos ouvirem. A quarta dica
Não seja entediante. Além da voz ficar baixa, ficar entediante, também tem outras coisas. Se você chegar ali numa apresentação, tá, tô com postura, beleza. Mas tô ali, se tô falando e tô lá falando monotonamente. Tô falando ali no mesmo tom de voz, tô falando, olho pras pessoas assim, parece que tô morto falando. Isso não vai manter a atenção das pessoas em você. Então isso que eu falo, não seja uma pessoa entediante, não seja aquela pessoa que sobe ali, fala e vai embora. E nessa dica número 4, eu separei 3, dicas, né? 3 coisas que você pode fazer que vai atrair mais atenção. Primeiro, movimente-se. Não fica, andando de um lado pro outro, não. Movimente-se como se estivesse conversando com muitas pessoas que você conhece e tente atingir todas essas pessoas. Vai uma hora mais para um canto, vira mais para um canto, fala olhando olho no olho com a pessoa. Se você não se sentir à vontade olhando no olho, não tem problema, não precisa, né? Você pode apenas virar mais para um lado, olhar mais depois olhar para o outro, não ficar só ali no meio, focado apenas no meio, olhando para um ponto fixo, falando coisas que as pessoas não vão conseguir absorver porque não estão presas ali à atenção. A segunda dica é altere o seu tom de voz. Não mantenha o mesmo tom de voz, não fala monotonamente. Imagina se eu fizesse esse vídeo e o tempo todo eu ficasse assim, presa, e eu ficasse só olhando pra câmera e falasse só desse jeito, sem alterar o meu tom de voz. Tá chato, né? Então, quando você altera o seu tom de voz, você traz mais atenção do que se você estivesse falando o mesmo tom de voz o tempo todo, seja baixo ou seja muito alto. Isso ficaria chato. Muito alto ia irritar as pessoas e muito baixo ninguém ia entender. Então, o ideal é você, ao mesmo tempo que você está movimentando, fazendo gestos, fale em tons diferentes. Fale mais alto, tem uma palavra ali que a pessoa deve focar. Fala essa palavra com mais força, ou repete essa palavra. Gente, foca nessa palavra, entende? E isso prende a atenção da pessoa. A outra dica é inove. Não seja aquela pessoa que ou só chega e fala, ou põe um slide e vai lendo o slide. Não, quero fazer uma apresentação de slide. Vou colocar um slide ali, mas coloca tópicos, não coloca aquele tanto de texto, coloca tópicos, só pra te lembrar, palavras pra te lembrar, e fale mais. Explique o que tá ali, inove com as suas palavras, não só coisas que você viu em outros lugares, que você leu e decorou. Inove com o que você entendeu e simplifique isso para as outras pessoas, sabe? Uma coisa também que eu acho muito bacana na questão de inovar é usar o humor, seja no slide, seja fazendo uma piadinha, seja entrosando mais as pessoas através do humor, porque isso vai trazer a atenção da pessoa. E por mais ali que desperte durante 1 minuto, dispersa da sua apresentação, vai trazer a atenção de talvez pessoas que não estavam mais tão atenciosas na sua apresentação. Aí elas vão, ele falou uma coisa engraçada, e aí vai começar a prestar atenção de novo. Aí você volta pro seu assunto, mesmo que não seja sobre assunto. Se for sobre assunto, melhor ainda, né? Porque a pessoa, por exemplo, se for uma aula que você tá dando, não sei, a pessoa vai pegar a piadinha que você fez, vai lembrar dessa piadinha e vai lembrar do conteúdo. E isso é uma coisa boa, né? Que vai fixar a atenção e vai fixar o conhecimento na mente da pessoa que tá te assistindo. E a quinta dica é fale fácil. Tem assuntos que são mais difíceis, que tem muitos termos técnicos, mas tenta fazer com que isso seja mais entendível para a pessoa que está te assistindo. Porque da mesma forma que pode ter alguém ali do mesmo nível que você de conhecimento das palavras ou conhecimento do assunto, pode ter alguém ali que está abaixo disso, pode ter alguém que está mais, ou pode ter alguém que está abaixo nesse nível de conhecimento. E se aquela pessoa que tá ali, ela não conhece tanto, não sabe as palavras que você tá falando, não sabe os termos que você tá usando, ela vai dispersar, ela vai querer ir embora, ela não vai prestar atenção, e por mais que tente prestar atenção, ela não tá entendendo nada que você tá falando. Isso é ruim.
E por mais que você siga todas as dicas e fale palavras difíceis o tempo inteiro, ninguém vai entender nada. Então, assim, tudo que você fez, ok, você fez uma boa apresentação, mas ninguém sabe do que você tá falando, sabe? Entendeu? E por isso que eu falo, use palavras fáceis. Não falo pra usar coloquial, mas use palavras que todo mundo entende. Palavras do dia a dia mesmo, né? Se você tá fazendo uma apresentação no ambiente acadêmico, ou quer usar algumas palavras diferentes, pode até usar. Mas preste atenção na feição das pessoas que tá ali te assistindo. Porque querendo ou não, quando a gente não entende, a gente faz uma cara meio assim, tipo, oi? E isso demonstra que não entendeu muito bem. Aí você volta e explica um pouco do que você tá falando. Bom, gente, essas foram as dicas de hoje. Eu espero ter ajudado vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa aqui o seu joinha aqui embaixo. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para avisar quando tiver o próximo vídeo. E continue acompanhando, porque vai ter mais um vídeo, vai ter mais uma ajuda para você interagir melhor com o mundo. Obrigada!